Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 51. Alguns dias depois, uma antiga propriedade em estilo japonês, luxuosa além da conta, erguia-se com imponentes pavilhões com telhados pretos que pareciam perfurar o céu. Residência do clã Tsunayashiro. Aglomerados de edifícios altos e desgastados pelo tempo se erguiam juntos com seus pilares, vigas e paredes sem pintura exalando um ar de antiguidade. Este era o lar do nobre, um dos grandes governantes da Sociedade das Almas, um dos 4 grandes clãs nobres, o clã Tsunayashiro. Homens idosos, envoltos em túnicas opulentas, sentavam-se em assentos elevados. As paredes imponentes eram esculpidas com representações de árvores centenárias e vastas montanhas, irradiando uma aura de autoridade absoluta. Pecadores, digam-nos o que aconteceu. No centro da Câmara do Conselho, 2 homens se ajoelharam, ambos reduzidos a figuras quase irreconhecíveis após tortura brutal. Eles não tinham membros, seus rostos estavam manchados de sangue e suas respirações eram fracas e superficiais. Um deles cuspiu um dente quebrado e murmurou fracamente. Lady Asaka está morta. Os anciãos trocaram olhares frios antes de fechar os olhos e balançar a cabeça. A morte de Asaka Tsunayashiro significou pouco por si só. O que importava era que ela carregava o nome Tsunayashiro, e seu destino refletia na honra do clã. Como ela morreu? Uma testemunha viu um Hollow atacar Lady Asaka. O homem tremeu violentamente. Forçando-se a permanecer de pé, apesar do corpo fraquejar, engoliu o sangue que se acumulava em sua boca e continuou. Vocês eram os guardas dela, mas tiveram que ouvir da morte do seu mestre por um estranho. Que utilidade lhes resta? Vão provar sua lealdade. Obrigado, meus senhores. Obrigado, meus senhores. Os 2 guardas se prostraram freneticamente, batendo a testa no chão até o sangue escorrer dos ferimentos. Naquele momento, viver era muito mais doloroso do que morrer. Enquanto os guardas da família arrastavam os 2 homens para fora da câmara, um dos anciãos franziu a testa para as manchas de sangue no chão e perguntou: o que devemos fazer em seguida? Faça a Central 46 emitir uma ordem. Este assunto precisa ser investigado minuciosamente. Outro ancião bateu na mesa, sua voz ecoando de raiva. E assim a notícia se espalhou rapidamente. O clã Tsunayashiro foi lançado em uma atmosfera de tensa inquietação. Guardas da morte leais, vestidos de preto, moviam-se como espectros pela propriedade, enquanto membros de vários ramos eram chamados com urgência de longe. Os criados domésticos lançavam olhares ansiosos em direção ao pavilhão central, com os corações cheios de pavor. Um governante da Sociedade das Almas, um dos 5 grandes clãs nobres, havia perecido. Esta foi a primeira morte não natural de uns 5 grandes nobres na Sociedade das Almas em mais de 1 milhão de anos, desde a guerra de 1000 anos atrás, quando os Queens invadiram. Mais tarde naquela noite, Yamamoto foi abruptamente acordado por seu assistente. Embora irritado com a interrupção, ele conteve seu descontentamento e seguiu sem demora para o grande salão de conferências do Complexo Central 46. Movendo-se rapidamente, ele passou pelos quartéis das várias divisões, caminhou pelo bosque de bambu, formado por torres brancas e cruzou vários portões antes de chegar a um enorme muro de pedra. A parede era totalmente branca, com suas portas de pedra marcadas com um padrão octogonal vermelho e preto. Capitão Comandante Yamamoto. 2 Shinigami da 7ª Divisão, posicionados como guardas, curvaram-se respeitosamente. Yamamoto deu-lhes um breve aceno de cabeça. Os guardas abriram as portas, revelando uma ponte de madeira familiar. Abaixo dela havia uma piscina de água cristalina, e no centro dela, uma estrutura construída com sekizeki, pedra redutora de espíritos. Yamamoto entrou e abriu as grandes portas da câmara central subterrânea. O interior da sala de conferências espelhava o exterior, um octógono perfeito. O piso escuro como breu se estendia infinitamente, como um abismo sem fundo, criando uma sensação inquietante de ausência de chão. Longas mesas, dispostas em fileiras escalonadas, circundavam a câmara. Sobre cada mesa havia biombos numerados, ocultando os ocupantes. Sentados atrás dos biombos estavam 46 indivíduos, nobres e anciãos da Sociedade das Almas. Na posição mais alta sentavam-se os 6 juízes e abaixo deles, 40 sábios do conselho. Esses 46 indivíduos representavam o ápice do poder na Sociedade das Almas, sua mais alta autoridade judicial. O Complexo Central 46. Capitão Comandante do Gotei 13, Genrizai Shigekuni Yamamoto, presta suas homenagens aos sábios e juízes, anunciou Yamamoto enquanto dava um passo à frente. A cada passo medido, quadrados de luz branca cintilavam sob seus pés. Os 6 juízes e os 40 reis magos não demonstraram nenhum sinal de descontentamento. Em vez disso, sorrisos fracos repuxavam seus lábios, como se tentassem aliviar a tensão, embora seus rostos permanecessem ocultos da vista de Yamamoto. Ninguém sentado aqui era tolo. Sua sabedoria, aprimorada por anos de manobras políticas, os tornou profundamente conscientes da realidade. Este velho diante deles não era alguém que eles pudessem manipular à vontade. Mesmo que ele continuasse jogando por enquanto, não havia garantia de que ele continuaria jogando. E se chegasse o dia em que ele se cansasse dos jogos deles? Quando ele não mais se entregasse à autoridade deles? Ninguém entre eles poderia parar a lâmina que poderia incendiar o mundo. O juiz sentado na extrema esquerda, Masayu Shin, acenou com a mão e deu uma risada suave. Nossa lâmina mais afiada, Capitão Comandante do Gotei 13, Shigekuni Yamamoto-sama, parabéns por aceitar um novo discípulo. A voz de Yamamoto era profunda e inabalável. Não há necessidade de gentilezas, meritíssimo. Eu sei exatamente por que você me chamou aqui. Mas antes de começarmos, tenho uma pergunta para todos vocês. Ele fez uma pausa.
Seu olhar, de repente afiado como uma navalha, percorreu os dignitários reunidos como o fio de uma espada desembainhada. Por que você ignorou o Gotei 13, o Omitsu Kid e o Corpo Kid? E em vez disso enviar guardas da família para cercar o clã Shiba? A família Shiba já foi um dos 5 grandes clãs nobres. Mesmo que tenham deixado Seireitei, esse fato não mudou. O juiz de cabelos verdes sentado no centro fez uma careta e respondeu. De acordo com a lei, qualquer ato de violência contra um nobre deve ser punido severamente. Asaka Tsunayashiro pereceu no mundo dos vivos durante uma missão de treinamento cons, e ainda assim não responsabilizamos o Gotei 13 por seu fracasso. Ou você acredita que a vida de um nobre vale menos que a de um mero plebeu Rukongai? No momento em que essas palavras foram ditas, a tensão tomou conta da câmara. Mesmo com as telas escondendo seus rostos, a arrogância e a fúria em sua voz eram inconfundíveis. Mesmo assim, diante da autoridade máxima da Seireitei, Yamamoto manteve a compostura. Seu tom de voz era tão firme como sempre. A vida dos nobres é importante, mas isso não justifica infringir a lei. Independentemente do crime, é dever do Gotei 13 investigar. Interferir sem a devida autorização é, por si só, uma violação da lei. Além disso, não há a mínima evidência provando que Masatsuki Aozaki foi culpado neste incidente. Shin Masayo concordou com a cabeça. Acredito que o capitão comandante esteja certo. Não nos esqueçamos. 20 anos atrás, um membro do clã Tsunayashiro, um graduado da academia, cometeu um crime tão grave que justificava a execução imediata. No entanto, em consideração à sua ligação com o capitão comandante, os juízes e os sábios comutaram sua sentença, reduzindo-a para 300 anos de prisão domiciliar. Se você pôde mostrar clemência naquela época, por que ser tão implacável agora com o novo discípulo do capitão comandante? Enquanto as palavras implacáveis de Yamamoto e Shin Masayo ecoavam pela câmara, os anciões e juízes do clã Tsunayashiro abriram a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, eles ficaram sem palavras. A frustração cresceu em seus peitos. Naquela época, eles só queriam proteger um membro promissor do clã e, ao mesmo tempo, reafirmar a autoridade do clã Tsunayashiro. Quem imaginaria que essa decisão agora voltaria para silenciá-los? E tudo isso foi por causa daqueles velhos e intrometidos anciãos da família, que por causa de um mero membro da família secundária, trouxeram desgraça para todo o clã hoje. Capítulo 52. O juiz de cabelos verdes cerrou os dentes e os punhos, uma mistura de dúvida e confusão cintilando em seu coração. Genizai Shigekuni Yamamoto, como capitão comandante do Gotei 13, sempre demonstrou lealdade inabalável a Seireitei. Sua dedicação era altamente estimada entre os membros da Central 46, superando até mesmo a das famílias nobres. Em todos os encontros anteriores, ele nunca desafiou ou questionou suas ordens. E, no entanto, hoje ele desafiou abertamente os reis magos e juízes da Central 46. Isso foi altamente incomum. Yamamoto olhou para os sábios e juízes em silêncio antes de falar lentamente. Enviarei membros do Gotei 13 para investigar este incidente. Vocês só precisam esperar pelos resultados. A assembleia ficou momentaneamente atordoada. Mas Atsuki Aozaki, ele realmente valia esse nível de preocupação? O juiz de cabelos verdes, agora calmo, com um brilho penetrante nos olhos, respirou fundo e disse calmamente: deixe esse assunto com o Gotei 13. Essa é sua responsabilidade. As mortes dos 4 clãs nobres afetam o prestígio da Seireitei. A verdade precisa ser descoberta. Confio que Sua Excelência, o capitão comandante, fará o máximo para nos fornecer uma resposta satisfatória. Além disso, este incidente deve permanecer confidencial. A informação não deve ser divulgada. O que vocês acham? Concordo, Masayo Shin falou. O juiz ao lado dele, usando um Kinseikan, prosseguiu. Apoiado. Acordado. Uma após a outra, as vozes se manifestaram em concordância. Nesse ponto, todos entenderam que continuar a reunião não adiantaria de nada. O clã Tsunayashiro era famoso por sua loucura, mas isso não significava que eles fossem tolos. Pelo contrário, como um dos 5 grandes clãs nobres, cada geração produziu alguns poucos selecionados com habilidades excepcionais e reiatsu formidável. Esses indivíduos receberam educação de elite de alto nível, treinados pelos melhores mestres em diversas disciplinas e passaram por rigorosos processos de seleção. Somente depois de provarem seu valor eles gradualmente ascenderam a assentos entre os sábios e juízes da Central 46. Se o clã Tsunayashiro fosse apenas um bando de lunáticos, eles já teriam caído em ruínas há muito tempo, nunca garantindo seu lugar como a casa nobre mais poderosa da Seireitei. Os juízes e sábios da Central 46, que representavam a mais alta autoridade em Seireitei, constituíam a elite entre os nobres. Sua educação privilegiada garantiu que sempre salvaguardariam o governo e o domínio da aristocracia. Era inevitável. Além do rei que residia nos céus, os nobres eram os governantes supremos da sociedade das almas. Esta era sua lei inabalável, o seu limite absoluto. Jamais poderia ser ultrapassada, nem jamais estaria aberta a debate. Mundo dos vivos. Área de treinamento cons da Academia Shin. O sol brilhava intensamente no céu sem nuvens, lançando luz sobre a floresta sem fim. Sim, capitão comandante. De acordo com as informações fornecidas pela Academia Shin, cheguei ao local. De pé na grama, e Shinshiba usou o Kid para reportar com o rosto cansado. Ele se coçou distraidamente enquanto examinava rapidamente a área. Não há muitos vestígios óbvios na cena. Sim, eu entendo. Após desconectar a comunicação Kid, Ishin soltou um longo e frustrado suspiro. Mandando todos nós para cá. O capitão comandante deve estar realmente levando esse incidente a sério. Uma mulher de cabelos trançados, vestida com shirakus e usando óculos de armação rosa, apareceu ao lado dele. Amarrado em seu braço estava o emblema da unidade Ave do Paraíso. Ishin assentiu, mas interiormente achou isso excessivo.
A grama estava limpa, com apenas algumas peças de roupa espalhadas. Ocasionalmente era possível ver marcas de corte de lâmina, mas não havia como discernir o que realmente havia acontecido ali. Essa era a frustração de ser um Shinigami. Se sua Reiatsu não fosse forte o suficiente, você não conseguiria nem preservar um cadáver. Se fosse forte demais, você também não conseguiria se livrar de um facilmente. Quando a morte de Asaka Tsunayashiro foi notada pelos guardas e alunos, seu corpo já havia desaparecido sem deixar vestígios. Agora, os dias se passaram. As evidências não surgiriam do nada. Nesse ponto, qual era o sentido de enviá-los para cá? Todo esse problema por causa de um nobre morto de um dos 4 grandes clãs. Não que Isshin não valorizasse a vida humana, nem tivesse preconceito contra nobres. Mas mobilizar tanta gente era um completo desperdício de recursos. O Gotei 13 não tinha efetivo de sobra, especialmente nestes tempos turbulentos. Os rebeldes poderiam aproveitar a oportunidade para atacar mais pessoas inocentes. Ainda assim, não importa o quão absurdo parecesse, esta era uma ordem da Central 46 e do Capitão Comandante. Independentemente de suas opiniões pessoais, Isshin faria seu trabalho corretamente. Seus olhos se voltaram para um pedaço de terra aberto não muito longe, e sua boca se contraiu. Lá estava ele, um capitão da 10ª divisão auxiliando na investigação, esgotando-se, enquanto o verdadeiro responsável, Shunsui Kiraku. Aquele desgraçado estava encostado numa árvore, bebendo saquê, parecendo não ter nada a ver com aquilo. Capitão Kiraku. Lisa Yadmaru, percebendo a preguiça de Kiraku, cerrou os dentes e gritou de frustração. Estamos no meio de uma missão. O que você pensa que está fazendo aí sentado? Ao ouvir sua voz, Kiraku levantou as mãos em sinal de rendição, sorrindo. Você está grudado nesses seus livros estranhos. Parece que você também não está levando isso muito a sério. Lentamente ele colocou a garrafa no chão, levantou-se e foi até lá. O que você encontrou? Isshin perguntou, claramente irritado. Vamos ver. Kiraku coçou o queixo, passando os dedos pela barba por fazer. Depois ajustou seu chapéu de palha enquanto estudava atentamente a cena do crime. De repente ele arregalou os olhos com uma surpresa exagerada, como se tivesse tropeçado em algo interessante. Então, com um toque dramático, declarou. Haha, nem um pedacinho dela. Parece que ela não era forte o suficiente para chegar ao nível de tenente. Todos na área se viraram para olhar para ele. Isshin Shiba, Lisa Yadmaru, investigando Shinigami. Eu realmente não entendo porque o velho nos mandou aqui. Kiraku deu de ombros com os lábios se curvando em diversão. Os alunos da academia já explicaram, não explicaram? Um Hollow atacou essa jovem. Devíamos simplesmente relatar isso aos superiores e acabar logo com isso. Mas os instrutores da academia Shin disseram que não sentiram nenhuma Reiatsu vazia. Os únicos vestígios deixados foram marcas de lâminas. Lisa-chan, eles não viram o Hollow com os próprios olhos? Kiraku piscou e, sem se importar com nada, virou-se e se jogou na grama, tomando outro gole de sua bebida. Existem muitos Hollows com habilidades especiais. Esconder sua Reiatsu não é exatamente algo inédito. Esta nobre senhora teve apenas azar. Ela encontrou um Hollow que conseguia esconder sua Reiatsu e era mais forte que ela. Lisa franziu as sobrancelhas, olhando para Isshin, que permaneceu em silêncio. Então, com a voz firme, disse: Vamos suspender a investigação por enquanto. Vamos voltar e interrogar os alunos. Capítulo 53. Enquanto isso, Sociedade das Almas, Distrito 1 de Western Rukongai, Junrinan, arredores. Esta área florestal já foi o lar de um dos 5 grandes clãs nobres, o clã Shiba. As montanhas não eram vastas e, além da propriedade Shiba, apenas algumas pequenas vilas pontilhavam a paisagem. Mas, devido ao seu status nobre, a família Shiba ocupava uma posição de autoridade inquestionável ali. Todas as vilas e cidades vizinhas giravam em torno deles, e os moradores locais tinham muito orgulho de servir sob seu nome. Mas Atsuki Aozaki e Gin Ishimaru estavam perto da janela, aproveitando a brisa suave. Ao longe, grupos de javalis corriam pela floresta, acompanhados por sons de gritos, corridas e farfalhar de folhas. O cenário era tranquilo, árvores exuberantes produziam uma variedade de frutas. Flores silvestres vibrantes floresciam na grama e o ar perfumado tinha um efeito calmante. Essas pessoas problemáticas finalmente foram embora? Mas Atsuki exalou profundamente, observando uma criança pequena montada em um javali à distância. Então perguntou com um leve sorriso. Sim, eles se retiraram esta manhã. O Gotei 13 mobilizou guardas para nossa proteção, respondeu Gin em voz baixa. Sua expressão permaneceu neutra, mas por trás daquela fachada calma, seu coração batia forte. O Gotei 13 não está restringindo nossos movimentos, então, por enquanto, estamos seguros. Relaxar. Mas Atsuki percebeu o desconforto de Gin, virou-se para ele com um sorriso tranquilizador e deu um leve tapinha em seu ombro. Só fui embora depois de confirmar que seu corpo espiritual havia se dissipado completamente. Não importa quão completa seja a investigação, eles não encontrarão nenhuma pista útil. As pessoas acreditarão na verdade que esperam ver. A nobre dama e o jovem mestre foram devorados pelos Olols, e os estudantes mataram os Olols. Gin tomou um grande gole de saquê e revirou os olhos. Fácil para você dizer. Mesmo agora, só de pensar na magnitude do que eles tinham feito, um suor frio percorreu suas costas. Eles foram atrás dos 4 grandes clãs nobres. Os próprios governantes da Sociedade das Almas, aqueles com poder e influência absolutos. E ainda assim, no momento em que soube que Masatsuki havia conseguido, ele não pôde negar a emocionante sensação de satisfação dentro dele. Sua mente voltou ao ano passado. O assédio constante, o isolamento, as ameaças daqueles nobres. Talvez a própria existência deles fosse um perigo para os outros. Talvez seus números precisassem ser reduzidos. Mas da próxima vez, teria que ser feito com ainda mais descrição. Caso contrário, as consequências poderiam ser fatais. Por que estou pensando nisso? Então, qual é o nosso próximo passo?
Ninguém mais está nos restringindo, devemos nos reportar ao Gotei 13? Gin Ishimaru perguntou em voz baixa. Mas Atsuki Aozaki ponderou por um momento. Não vai demorar muito para que o Gotei 13 envie pessoas para investigar. Vocês precisam estar prontos, não vacilem. Temos que trabalhar com o mestre para fazer uma encenação convincente. Os olhos de Gin se estreitaram levemente, sua preocupação era evidente. Uma investigação? Você não disse que eles não encontrariam nada de útil? Mas Atsuki riu calmamente. Eles não vão. Durante a morte de Asaka Tsunayashiro, nada mais foi feito, além de eliminá-los e usar o poder de Kika Suigetsu para enganar a todos. Mesmo que o Gotei 13 investigue o local, tudo que eles encontrarão serão roupas espalhadas. Isso significa que suas únicas pistas virão de questionamentos aos alunos e instrutores. É por isso que foi necessário usar Kika Suigetsu para fabricar a ilusão de Olos aparecendo no local de treinamento de Cons. Gin, Hanjiko Matsumoto e eu somos todos alunos da academia. Não importa o que aconteça, seremos interrogados. Uma pessoa pode mentir, duas podem coordenar uma história. Mas 5, 10 ou 20 pessoas, cada uma apresentando relatos aparentemente diferentes, mas em última análise corroborantes, todas levando à mesma conclusão, como alguém determinaria a verdade? Mas não importa o que aconteça, a morte de um nobre dos 4 grandes clãs é um assunto sério. O Gotei 13 precisa pelo menos dar a impressão de estar se esforçando. Mesmo que seja só para enfeitar, eles ainda precisam dar uma explicação respeitável. Gin compreendeu, mas rapidamente franziu a testa. Você acha que eles vão continuar cavando? Mas Atsuki balançou a cabeça. Não. O mestre não desperdiçaria energia com algo assim, e o clã Tsunayashiro provavelmente não se importa muito com aquela mulher. Eu já investiguei, ela era de uma família secundária, nem mesmo uma herdeira oficial. Além disso, Kiraku mencionou que a Central 46 ordenou total confidencialidade em relação ao incidente do treinamento Cons. As mortes dos 4 nobres herdeiros ainda são sigilosas. Além dos reis magos, juízes, investigadores e os diretamente envolvidos, ninguém mais sabe disso. A julgar por isso, o clã Tsunayashiro não quer que o assunto se torne público. Contanto que o mestre apresente uma conclusão razoável, eles a aceitarão. Era óbvio que o clã Tsunayashiro estava atrás das aparências. Eles só precisavam que as outras famílias nobres vissem sua posição, testemunhassem a influência que exerciam em Seireitei, que devido à morte de um único membro da família, todo o Gotei 13 foi mobilizado. Contanto que as pessoas vissem isso, era o suficiente. Comparado a isso, a verdade por trás da morte de Asaka Tsunayashiro era irrelevante. Ouvindo a análise de Masatsuki, Gin não pôde deixar de suspirar. Não faço ideia de como você descobriu tudo isso. Você cresceu em Rukongai, mas entende os nobres de Seireitei de cabo a rabo. Não é nada especial. No mundo dos vivos, eu vinha de uma família nobre de pequena importância. O poder e a influência que eu tinha lá não eram nada comparados aos dos grandes clãs da Sociedade das Almas, mas, de certa forma, é tudo a mesma coisa. Masatsuki riu baixinho. Para aqueles obcecados pelo poder, uma vida sem valor não tem sentido. Mas a desgraça? Isso lhes custa prestígio. Prestígio tem outro significado no mundo dos vivos. Você sabe qual é? Gin balançou a cabeça. A reputação de poder. Mas Atsuki baixou o olhar e disse lentamente. É a única coisa que eles nunca podem perder. Você prestou contas de tudo isso? Gin prendeu a respiração e expirou bruscamente. Então, com um sorriso irônico, murmurou. Então, tudo estava em suas mãos desde o início. E mesmo assim você continua dizendo que quer relaxar e me fazer pensar. É muita pressão. Mas Atsuki riu indiferentemente. Gin, esse truquezinho não é nada. Se eu não tivesse a habilidade da minha Zanpakuti, se minha Reiatsu não fosse superior à dos instrutores e alunos, não importa o quanto eu planejasse, eu não conseguiria fazer nada. A força é a base de tudo. A astúcia e a mentira são as ferramentas dos fracos. O que eu busco é o poder real, o poder que está no auge. Com poder, posso esmagar aqueles que ousam julgar meu destino sob meus pés. Ele ergueu o olhar para o sol alto, com um brilho feroz nos olhos. Ninguém começa no topo. Nem você, nem eu, nem mesmo os deuses. Um dia, estarei acima de tudo, supervisionando o mundo, governando toda a criação. Capítulo 54. Ei, você ouviu? Um homem se mudou para a casa da Anne-san. Eu sei. Eles parecem muito próximos. Você acha que eles são? Nunca pensei que esse dia chegaria. Difícil de acreditar, né? Distrito 3 de Rukongai. Okutan. Kain Shiba tomou um gole de chá, balançando a cabeça enquanto tentava ignorar a fofoca, considerando-a apenas uma brincadeira. Demorou um pouco para reprimir a irritação que crescia em seu peito. A irmã dele, mais impetuosa e teimosa do que a maioria dos homens, trazendo um homem para casa? Que absurdo era esse? Impossível. Devia haver algum mal-entendido. Talvez essa tal Anne-san nem estivesse se referindo ao Kaku, mas sim a alguma gangue novata com uma líder mulher. Mesmo assim, a ideia de Kaku estar interessada em um homem não era completamente infundada. Afinal, era apenas um boato. Ninguém jamais a vira se interessar por ninguém. Então, um rosto passou pela mente de Kain, um homem inesquecível, do tipo que poderia facilmente fazer alguém se apaixonar por ele à primeira vista. Kaku estava interessado nele. Ah, claro que não. Kain Aniki, vamos lá, conta pra gente. Que tipo de cara é o homem da Kaku Anne-san? Os transeuntes reconheceram Kain e se aglomeraram animadamente ao redor. Ouvi do Ganju Oyabun que ele é muito bonito. Eu também ouvi isso. Aparentemente, ele está prestes a se juntar ao Gotei 13 como Shinigami. Ei, não tem como minha irmã ter um homem. Isso é só um monte de bobagem. Então pare de espalhar boatos. Kain os dispensou com um gesto de desdém, mas sua presença só despertou mais excitação. Como atual chefe da família Shiba e líder indiscutível de Rukongai Ocidental, ele era amplamente respeitado, com inúmeras pessoas ansiosas para seguir seus passos.
Mas então, seu sorriso congelou. Uma percepção repentina o atingiu como um raio. Aquele maldito sujeito estava em casa. Cain se levantou abruptamente e correu em direção à casa, acelerando o passo a cada passo. Chega de autoengano. Ele arregaçou as mangas e correu. Arredores do distrito 1 de Rukongai. Um esquadrão de Shinigami, vestidos com shihakus, marchou em formação. 2 capitães lideravam o grupo, com seus auris brancos esvoaçando atrás deles. Seguindo de perto, vinham os Shinigami de elite, com suas poderosas Heiatsus irradiando pelo ar. Civis e membros de gangues ficaram paralisados, com os olhos arregalados ao verem o esquadrão totalmente armado. A pressão que emanava deles fez a multidão recuar instintivamente, tomada pelo choque. Esta unidade sozinha poderia esmagar toda Rukongai. À frente da formação, Isshin Shiba e Shunsui Kiraku caminhavam lado a lado em direção aos arredores, com Lisa e Admaru, usando a insígnia de sua divisão, acompanhando o ritmo logo atrás deles. Esta casa. Shunsui parou, observando a estrutura bizarra à sua frente. 2 enormes braços de pedra erguiam uma bandeira, ostentando orgulhosamente o nome Shiba Kaku. Sua boca se contraiu. Um humano de verdade construiu isso? Isshin se aproximou e se inclinou, sussurrando algumas palavras em seu ouvido. Entendo. Sua sobrinha tem um gosto bem interessante. Shunsui Kiraku não conseguiu evitar desferir um golpe. Isshin Shiba suspirou interiormente. Embora gostasse de brincar, nem ele conseguia apreciar aquele estilo arquitetônico. Balançando a cabeça impotente, deixou para lá. Toque, toque, toque. Nesse momento, o som de passos apressados ecoou na floresta. Isshin olhou para cima e quase instantaneamente um sorriso gentil se espalhou por seu rosto. Um garoto de cabelos pretos avançou, liderando outras 4 crianças, todas elas montadas em um javali. Tio Isshin. Os 5 pararam na frente dele, sorrindo enquanto acenavam. No momento em que essas palavras foram ditas, os moradores próximos ficaram boquiabertos, chocados. Isshin? Aquele é o Isshin Shiba? O chefe da família Shiba, agora era um capitão do Gotei 13? Ora. Já faz um tempo. Ganju, você cresceu. Isshin bagunçou o cabelo do garoto, seu olhar suavizando. Através de sua percepção espiritual, ele percebeu que a Heiatsu de Ganju havia se tornado significativamente mais forte. Era muito superior à que o próprio Isshin possuía quando entrou na Seireitei. Posso ver que Masatsuki e Kaku estão cuidando de todos vocês. A menção de sua irmã teimosa e possível cunhado. As 5 crianças trocaram sorrisos irônicos. Mas falando nisso, por que vocês são tão poucos? Onde estão Kain e Kaku? Isshin examinou a área franzindo levemente a testa. Treinamento de Kain Aniki no 3º distrito. Kaku Nei. Antes que Ganju pudesse terminar, uma voz alegre veio do outro lado da floresta. Tio Isshin, Kiraku-senpai, Lisa-san. O que os traz aqui? Todos se voltaram para a voz. Mas Atsuki Aozaki aproximou-se rapidamente, trajando seu uniforme branco habitual. No centro de suas costas, havia um emblema com o padrão redemoinho em colapso do céu em queda. 2 capitães e um tenente? O mestre deve me achar muito importante. Isshin riu baixinho. Onde está o Kaku? Ela está ocupada brincando com fogos de artifício. Fizemos algumas modificações nos ingredientes. Mas Atsuki sorriu, apontando casualmente por cima do ombro. Isshin piscou e então finalmente entendeu por que as crianças estavam sorrindo de forma tão estranha. Kaku adorava conduzir experimentos explosivos de alto risco, e acidentes eram praticamente garantidos. A única questão era, quantos prédios eles tinham explodido dessa vez? Vamos, gesticulou Masatsuki, conduzindo o grupo em direção à propriedade Shiba. No caminho, Shunsui aproximou-se dele, com um brilho malicioso nos olhos. Você não faz parte da família Shiba, faz? Masatsuki ergueu uma sobrancelha. Não. Então me diga, garoto, por que você está morando aqui? Masatsuki riu. Essa é uma longa história. Então faça um breve. Shunsui claramente não ia deixar isso passar. Masatsuki suspirou. Eu participei do estágio em Kon, certo? Depois de concluí-lo, recebi meu diploma. Meu plano original era me reportar diretamente à 2ª divisão. Mas então, do nada, um bando de pessoas apareceu alegando representar um grande clã nobre. Disseram que estavam investigando o estágio Cons, sem nenhuma maneira de nos juntarmos ao Gotei 13 ainda, e sem nenhum outro lugar para ir. Acabamos aqui. Ele abriu as mãos e bufou de frustração. Há poucos dias, aqueles desgraçados ainda estavam lá fora, restringindo meus movimentos como se eu fosse algum tipo de criminoso. E o mestre? Nem uma palavra de preocupação depois de todo esse tempo. Será que ele ao menos percebe o quanto seu discípulo está desolado? Com isso, Masatsuki agarrou o peito dramaticamente, batendo o pé como se estivesse à beira das lágrimas. O que você está pensando? Sabe o quanto é trabalhoso para a unidade de detenção prender alguém? Você é líder de equipe agora. Vai ficar basicamente só vigiando a prisão. Shunsui riu baixinho, balançando a cabeça. Tirou uma garrafa de sake e passou-a para ele. Baixando a voz, ele acrescentou. Eu sei que você está frustrado. Mas o mestre não ficou parado. O motivo pelo qual aquelas pessoas recuaram foi obra dele. Masatsuki tomou um gole de sake e deu um tapinha no peito. Se quer saber, o mestre é mole demais com esses nobres. Se eu fosse ele. Shunsui, um nobre de alta patente e capitão da 8ª divisão, pigarreou de repente. Masatsuki recuou imediatamente. Ah, eu não estava falando de você, senpai. Você sabe o que eu quero dizer. Capítulo 55.
Sociedade das Almas. West Rukongai, arredores do Distrito 1, Residência Shiba. Os outros saíram da sala com muito tato, deixando apenas 6 pessoas sentadas. Masatsuki, Hanjiko Matsumoto, Gin Ishimaru, Ishin Shiba, Shunsui Kiraku e Lisa Yadimaru. O ambiente era descontraído, com todos agindo de forma casual. Masatsuki tomou um gole de chá, olhou para Lisa, que estava absorta em um livro em comum, então se virou para Shunsui com um sorriso. Não sei por que você está aqui, mas se tiver algo a dizer, diga. Ao ver seu veterano perpetuamente desmotivado, Masatsuki achou graça. De todos os capitães do Gotei 13, aquele que mais gostava de relaxar foi o escolhido para lidar com o assunto. Além dos deveres gerais da 8ª divisão serem de certa forma relevantes, isso se devia principalmente ao fato de Shunsui, como um nobre de alta patente e um líder excepcional, ter a confiança da aristocracia. Que piada! Shunsui riu baixinho. Você realmente não sabe o que aconteceu? Ele levantou sua xícara de chá e tomou um gole lento, seu olhar penetrante percorrendo os 3 à sua frente, sua expressão gradualmente ficando séria. Masatsuki balançou a cabeça. Só sei que envolve o estágio em Cons e as grandes casas nobres. Fora isso, não sei muita coisa. Shunsui assentiu. É exatamente por isso que estamos aqui. 5 dias atrás, durante o estágio em Cons, algo aconteceu que abalou os altos escalões da Seireitei. Um aluno da academia Shin, Asaka Tsunayashiro, sofreu um acidente durante o estágio e morreu no local. No momento em que as palavras saíram de sua boca, a expressão de Masatsuki mudou drasticamente. Ele se levantou de um salto. O quê? Isso é impossível. Gin e Hanjiko ficaram igualmente atordoadas, seus rostos refletindo pura descrença. Enquanto isso, Ishin, já sobrecarregado pelo caos em torno do incidente, estava preocupado demais em descobrir uma solução para notar suas reações. Lisa, por outro lado, permaneceu completamente desligada, com o foco perdido no livro enquanto sua mente vagava para outro lugar. Somente Shunsui pareceu ter percebido alguma coisa, e o sorriso sutil no canto de seus lábios assumiu um significado mais profundo. O ataque aos membros do clã Tsunayashiro ainda está sendo mantido em sigilo, mas o mestre já recebeu ordens da Central 46 para conduzir uma investigação completa. Shunsui suspirou. Visitamos a cena do crime, mas ainda não encontramos nenhuma pista útil. O que podemos deduzir é que o atacante era extremamente poderoso. Asaka Tsunayashiro morreu 5 minutos após o início da batalha. Estamos aqui para perguntar se você tem alguma pista. Enquanto falava, Shunsui coçou o queixo observando a expressão de Masatsuki. Masatsuki o imitou, esfregando o queixo pensativo. Depois de um momento murmurou. Lembro-me de que aquela jovem tinha 2 oficiais sentados a acompanhando durante o estágio em Cons. E ela própria era tão forte quanto um oficial sentado de alta patente. Matá-la sob a proteção deles, e em menos de 5 minutos, nem mesmo um tenente comum conseguiria fazer isso. Agora que penso nisso, durante o estágio em Cons, senti 2 poderosas explosões de Heiatsu. Deve ter sido eles brigando. Não era Heiatsu de Asaka Tsunayashiro. Naquele momento, Hanjiko interrompeu de repente. Essa era a Heiatsu das 2 acompanhantes dela. Elas estavam no meu grupo durante o teste de formatura, então eu reconheci a Heiatsu delas. Sério? Eu não sabia disso. A voz de Masatsuki ficou séria. Mas como isso aconteceu durante o estágio, nós, como participantes, não podemos dizer que não temos nada a ver com isso. Estamos dispostos a cooperar com você, mas é tudo o que consigo pensar. Há mais alguma coisa que possamos fazer para ajudar? Ishin assentiu em aprovação. Boa atitude. Já descartamos suspeitos capazes disso, mas não tivemos nenhum avanço. No entanto, de acordo com os alunos e instrutores, um Hollow bastante poderoso apareceu naquela área naquela época. Estamos aqui na residência Shiba para investigar mais a fundo. Dadas as circunstâncias, você teve contato com Asaka Tsunayashiro antes do estágio em Cons. Entendo. Masatsuki de repente entendeu e concordou com a cabeça. Ouvi dizer que você deu um presente para Asaka durante o exame. Shunsui tamborilou os dedos na mesa, intrigado. Vocês 2 pareciam se dar bem. Gostaria de saber. O que você deu a ela? No momento em que terminou de falar, ele notou uma ligeira mudança na expressão de Masatsuki. Hesitação, como se ele quisesse dizer algo mas não conseguisse. Senpai, podemos não falar sobre isso? Diz respeito à minha reputação. A expressão de Masatsuki era estranhamente complicada. Shunsui deu um sorriso irônico. Sua reputação? Que reputação você poderia ter? Que tal isso? Você só precisa me contar, e eu prometo manter segredo. Masatsuki suspirou. Então está bem. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um pequeno cartão, e depois de olhar para Lisa, disse sem jeito. Foi isso que eu dei a ela. Sentindo o olhar de Masatsuki, Lisa olhou para trás. No momento em que viu o cartão, algo lhe ocorreu. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente, e ela se escondeu apressadamente atrás do livro. Ah, um cartão de visita? Shunsui ergueu uma sobrancelha, percebendo a reação de Lisa enquanto examinava o cartão. Esse garoto é um gênio. Quem pensa em algo assim? Ele realmente não deixa nenhuma oportunidade, dinheiro ou pessoas, escapar por entre os dedos. Pena que os requisitos para essa área são muito altos. Não tenho a mínima chance de conseguir. Cartões de visita não são exatamente raros, e mesmo que nenhum fosse encontrado no corpo, não significaria nada. Quem sabe se ele simplesmente foi jogado em algum lugar. Mesmo assim, para salvar a reputação da escola Genri, Shunsui apenas deu uma olhada rápida antes de guardar o cartão no bolso. Então sua expressão tornou-se estranhamente indecifrável. Em voz baixa, ele perguntou, seu mestre aprova que você faça esse tipo de negócio? Com medo dele? De mim? Masatsuki zombou, parecendo presunçoso. Não agora, mesmo que eu me torne um oficial titular, um tenente, um capitão ou até mesmo um capitão-comandante, continuarei fazendo este trabalho. Adoraria ver quem ousa me impedir. Shunsui riu baixinho. Você é ousado, irmãozinho.
Tá brincando? Vá perguntar no distrito de Kagarashi ou na academia Shin. Eu, Masatsuki, sou super ousado, declarou Masatsuki orgulhoso, estufando o peito e praticamente olhando com desprezo para Shunsui. Uma voz profunda ecoou de repente pela sala. Masatsuki, venha ao quartel da primeira divisão no mês que vem. Vamos ver o quão ousado você realmente é. A cabeça de Masatsuki se virou bruscamente, sua expressão atordoada enquanto olhava para Shunsui. Shunsui, imperturbável, puxou um pequeno disco de metal com um design intrincado, incrustado com uma pedra preciosa que brilhava com uma luz estranha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. Senpai, não foi minha culpa. O mestre me disse para pegá-lo emprestado do clã Shin, mas eu confiei tanto em você e você não pode me culpar por isso. Se quiser culpar alguém, culpe o mestre, ele é o verdadeiro conspirador aqui. Shunsui soltou um longo assobio e suspirou de satisfação. Finalmente a vingança chegou. Mestre, você ouviu isso, certo? Masatsuki de repente pegou o comunicador e declarou em voz alta, Kiraku-senpai te chamou de velho conspirador. Não sei como ele pôde dizer coisas tão traiçoeiras sobre um mestre tão bom como você. Isso é demais. Ainda não sou surdo, Kiraku Shunsui. No mês que vem você e Masatsuki Aozaki venham me ver. Quero um relatório completo da investigação. Shunsui. Mestre, talvez eu não me sinta bem no mês que vem. Que tal deixar o capitão Shiba e Lisa cuidarem disso? Ele rapidamente pegou o comunicador de volta e pressionou um dedo contra a esfera embutida nele. A esfera brilhante escureceu instantaneamente, assumindo um tom cinza opaco. Então, a transmissão foi cortada completamente. Ishin, ele ficou olhando em silêncio e atordoado por alguns segundos. Shunsui piscou, pigarreou e guardou o aparelho casualmente como se nada tivesse acontecido. Então virou-se para Lisa, que permanecerá em silêncio o tempo todo. Sua expressão de repente ficou séria. Lisa, guarde bem o seu coração. Alguns caras podem parecer bons, mas no fundo, são apenas destruidores de corações. Cuide da sua vida, seu velhote. Lisa retrucou entre dentes. Velhote. Shunsui empalideceu, seus olhos perdendo o foco aos poucos. Eu nem tenho 1000 anos ainda. Masatsuki deu um tapinha em seu ombro em sinal de simpatia. Senpai, você não pode me culpar por isso. É karma por todos os seus erros. Tente não levar isso tão a sério. Isso não cabe a você dizer. Shunsui resmungou. Percebendo que a conversa estava mudando de assunto, Ishin pigarreou e voltou ao assunto. Masatsuki, você tem alguma outra informação? Masatsuki beliscou a ponta do nariz, fingindo pensar bastante. Não, só isso. Nossos alvos consideram 3 crianças adoráveis. Isso conta como útil? Ishin franziu a testa. Se é só isso que temos, encerrar este caso não será fácil. A sala ficou em silêncio. Todos trocaram olhares até que finalmente Shunsui quebrou a tensão com um sorriso. A resposta é óbvia, não é? Se não foi o Olows, quem mais foi? As chances de um graduado encontrar um Hollow durante seu estágio na Cons não são particularmente altas, ele acrescentou, mas isso não é inédito na história da Academia Shin. Ishin refletiu por um instante. Naquele momento, era a única conclusão razoável que conseguiam tirar, mas algo na cena do crime ainda não lhe parecia certo. Ele decidiu consultar um certo conhecido de mente afiada. Masatsuki, o que você acha disso? Masatsuki revirou os olhos. Minha opinião? Que opinião? Ele disse irritado. Se essas são todas as informações que você tem, então é claro que tenho que concordar com a senpai. Você nem me deixa ver os arquivos da investigação, então o que mais eu deveria dizer? Ishin abriu a boca e depois fechou-a novamente. Ele sabia que Masatsuki era esperto, mas aqueles documentos confidenciais não podiam ser compartilhados com um recém-formado. Então, Capitão Kiraku, vou redigir o relatório. Sem problemas, certo? Lisa falou de repente. Suas mãos estavam cerradas em volta do livro, obscurecendo sua expressão. Shunsui olhou para Ishin e perguntou preguiçosamente. O que você acha, Capitão Shiba? Ishin pensou por um momento antes de concordar. Vamos com isso. É a única conclusão a que podemos chegar por enquanto. Mesmo assim, algo ainda parecia estranho, mas ele não conseguia identificar o que era. Afinal, todos os testemunhos, direta ou indiretamente, apoiaram esta conclusão. Não havia como estar errado. Quartel da primeira divisão. Atacado por um Hollow. Esta é a conclusão da sua investigação, Capitão Shiba? Sentado em frente a Ishin, Yamamoto tomava seu chá com uma expressão calma e afetuosa. Vestido com seu auri branco, falava em tom gentil, como se estivesse apenas conversando casualmente. Olós capazes de esconder sua reiatsu são raros, mas existem. Era a primeira vez que Ishin via Yamamoto tão amável, e isso deixou um pouco inquieto. Ele pigarreou e respondeu. Sim. Esta é a nossa conclusão final após conduzirmos uma investigação no local e questionarmos o mestre e os alunos. Yamamoto ponderou por um momento antes de dizer de repente. E o depoimento de Masatsuki Aozaki? Deixe-me ver. Capitão, você está suspeitando dele. Ishin ficou tenso e rapidamente se defendeu. Ele não teve absolutamente nada a ver com isso. Como se quisesse tornar seu ponto mais convincente, ele hesitou por um momento antes de acrescentar. Aquele garoto é um covarde que só pega no pé dos fracos. Ele jamais ousaria mexer com o clã Tsunayashiro. É difícil dizer o que aquele garoto pode fazer, disse Yamamoto, estreitando os olhos. Sua voz ficou mais pesada. Mas pelo que vejo, você parece ter uma relação bastante próxima com ele, Capitão Shiba. Ishin entregou o depoimento com um aceno de desdém. Para ser sincero, se aquele garoto não tivesse me enganado para entrar para o Gotei 13, eu ainda estaria por aí em Rukongai. Esse garoto convenceu alguém a se juntar ao Gotei 13? O interesse de Yamamoto foi despertado. Com um tom neutro ele perguntou. Como exatamente ele fez você se juntar a nós? Ele me disse que se eu me tornasse capitão, teria poder e autoridade, e poderia viver uma vida despreocupada fazendo o que quisesse. Ishin zombou.
Como se eu não fosse perceber. O pirralho só estava tentando aliviar o fardo do Kaku me fazendo aceitar o trabalho. E Cain é igual. Ele passa o tempo todo treinando. Ele age mais como um chefe de clã do que eu, e eu deveria ser o chefe do ramo da família. Algo naquela observação provocou uma irritação inexplicável em Yamamoto. Seu domínio sobre o depoimento se intensificou à medida que o folheava cada vez mais rápido. Ele não deveria esperar nada diferente daquele garoto. Mas depois de terminar o depoimento de Masatsuki, sua raiva diminuiu. Ele assentiu, satisfeito. Ele realmente sabe como se manter longe de problemas. Comparando todos os depoimentos em segredo, Yamamoto observou que, embora alguns fossem completamente inúteis, os demais corroboravam uns aos outros. Havia algumas pequenas inconsistências, mas isso era de se esperar. A memória humana não é perfeita. Um depoimento com pequenas contradições era, na verdade, mais crível do que um perfeitamente alinhado. Sem mudar a expressão, ele falou em tom firme. Vocês se saíram bem. Estou muito satisfeito com esta investigação. Considerem este assunto encerrado. Todos vocês trabalharam duro. Este é nosso dever. Ishin curvou-se respeitosamente. Capítulo 57. Ainda trabalhando em fogos de artifício? Masatsuki Aozaki olhou surpreso para a mulher à sua frente. A mulher tinha uma figura imponente, um lenço amarrado na cabeça e longos cabelos negros repartidos em duas partes. Uma tatuagem do kanji para céu vazio adornava seu braço esquerdo, e um longo cachimbo estava preso em sua cintura. Esta era Kaku Shiba, irmã mais nova do atual chefe da família Shiba, e na verdade, o verdadeiro poder por trás do clã. Não que isso importasse muito, havia apenas 4 pessoas na família que ainda carregavam o sobrenome Shiba. Ela chamou isso de pesquisa de fogos de artifício, mas Masatsuki não viu nenhum projeto. A única coisa diferente era a esfera lisa e preta como breu à sua frente. A fórmula da pólvora que você me ensinou aumentou significativamente o poder, sem resíduos, sem fumaça. Quando combinada com Reiatsu, pode até ser usada como arma. Kaku sorriu levemente. Eu realmente não sei como você tem essas ideias. Masatsuki balançou a cabeça. Sinceramente, tenho que agradecer ao Tenente Sasakibe. Ele é apaixonado pela cultura ocidental e me deu muita inspiração. Graças ao fascínio de Shijiro Sasakibe pelo Ocidente, a Sociedade das Almas nunca foi afetada pela política de isolamento de 2 séculos do mundo dos vivos. Aliás, mesmo séculos atrás, quando Sasakibe ainda era jovem, ele começou a abraçar as influências ocidentais, sem nunca romper essa conexão. Embora o desenvolvimento tecnológico da Sociedade das Almas tenha tomado um caminho diferente do mundo dos vivos, livros sobre química e física ainda podiam ser encontrados. Sem eles, mesmo conhecer a fórmula da pólvora moderna não teria ajudado Masatsuki, teria sido impossível recriá-la. Kaku riu baixinho. Então, aqueles caras foram embora. Aqueles caras. Você está falando dos seus tios? Masatsuki deu um sorriso irônico. Eles já voltaram para se reportar ao mestre. Eu diria que teremos uma resposta em alguns dias. O tio Ishin também esteve aqui? Perguntou Kaku surpreso. Masatsuki ergueu uma sobrancelha. Ganjo não te contou? Devemos ir procurá-lo? Ainda não é tarde. Tem um passe do mestre. Não precisa passar por todo esse trabalho. Não é como se ele nunca mais fosse voltar. Kaku deu um pequeno sorriso. Mas por que você não foi com ele? Você não estava planejando se juntar ao Gotei 13? Em breve, você será um Shinigami poderoso. Provavelmente começará a menosprezar a nós, nobres em declínio. Masatsuki balançou a cabeça. Isso é bobagem. Kaku sorriu. Ah? Não quer se separar de mim? Masatsuki hesitou sem saber como responder, e simplesmente soltou um baixo milímetro. Tic. Agora que o Cain não está por perto, você com certeza tem muita coragem. Kaku falou casualmente como se não fosse nada. Mas quando ele voltar, você ainda vai acabar fugindo para Seireitei. Masatsuki ficou em silêncio por um longo tempo. Havia tantas coisas que ele queria dizer a ela, mas não conseguia encontrar as palavras. Naquela época, Cain era um obstáculo intransponível entre eles. Nascido na família Shiba, naturalmente talentoso e cheio de Reiatsu, ele sempre foi muito importante. Masatsuki perdeu a conta de quantas vezes Cain o pegou visitando Kaku disfarçado de negócios, apenas para persegui-lo por quilômetros. Provavelmente o suficiente para dar 10 voltas em Seireitei. Mas as coisas eram diferentes agora. Sua força já havia superado a de Cain, não havia mais necessidade de se esgueirar. Mesmo que ele estivesse abertamente ao lado de Kaku, o que Cain poderia fazer sobre isso? Não tenho mais medo dele, Masatsuki finalmente sussurrou. Mas as palavras que se seguiram foram: vamos ter um bebê. Kaku. Mesmo que ela estivesse tentando provocá-lo para ser mais ousado, esse salto não seria um pouco grande demais? A sequência normal não deveria ser: confessar, apaixonar-se, casar, e depois ter filhos. Como ele pulou direto para a etapa final? Kaku congelou momentaneamente perdido. Os dois sentaram-se lado a lado na bancada. Masatsuki pegou a mão dela, entrelaçou os dedos e se inclinou lentamente. Kaku riu baixinho, com os olhos brilhando. Masatsuki. Masatsuki piscou, pego de surpresa. Ele já tinha pensado em um nome para o bebê. Não era um pouco tarde para desistir? Mas Kaku não pareceu perturbada. Em vez disso, ela parecia estar falando com o coração quando perguntou casualmente: você não acha que o tempo é uma coisa meio estranha? Às vezes passa num piscar de olhos, e você nem sabe o que fez com ele. Mas outras vezes cada segundo é cheio de bobagens, e sua cabeça fica uma bagunça completa. Sim, o coração de Masatsuki se acalmou inesperadamente. Ele olhou para o céu estrelado e expirou suavemente. Meus anos na Sociedade das Almas pareceram longos, mas não me arrependo de ter vindo para cá. Este mundo é fascinante. Ao refletir sobre sua vida passada, ele percebeu que não havia ninguém para sentir falta, nenhuma lembrança para guardar. Você era um nobre no mundo dos vivos, não era? Perguntou Kaku desplicentemente. Não deixou nada para trás.
Mas Atsuki pensou por um momento antes de rir. Dizer que não tenho nenhum apego seria mentira. Quem não gostaria de viver uma vida confortável? Mas ainda prefiro aqui. Depois de conhecer todos vocês, tenho certeza. É aqui que eu deveria estar. Isso foi uma confissão? Kaku sorriu. Isso realmente faz meu coração disparar. Aquela conversa de bebê mais cedo? Nem tanto. Vamos chamar assim. Na verdade, foi mais uma revelação pessoal do que uma confissão. Mas Masatsuki não queria estragar o momento, então simplesmente perguntou. Então, você pode aceitar? Me chame de Annie-san. Kaku revirou os olhos antes de lhe lançar um sorriso ousado. E sim, eu aceito. Eu sabia que não seria tão fácil. Masatsuki suspirou. Mas então, um instante depois, ele se enrijeceu, arregalando os olhos ao perceber. Espera, o quê? Você aceita? Kaku não hesitou nem um pouco, confirmando casualmente. Isso mesmo, eu aceito. Ela passou o braço em volta do pescoço dele, pegou a esfera preta da mesa e sorriu. Para comemorar, vamos soltar alguns fogos de artifício, começando com este que fizemos hoje. Lado a lado, eles caminharam para fora. Em pouco tempo, o céu escuro da noite estava repleto de cores vibrantes. Na manhã seguinte, bom dia, cunhado mais velho. Masatsuki cumprimentou com a maior sinceridade. Kain deu um sorriso irônico, arregaçando as mangas enquanto olhava silenciosamente para o homem parado à sua frente, tão cheio de respeito, tão irritantemente educado. O leve cheiro de álcool pairava no ar, nublando seus pensamentos. Ao olhar para o lado, viu a irmã agarrada ao braço de Masatsuki, com uma doçura quase sobrenatural em seu comportamento. O jeito como ela o olhava, serena, calorosa, afetuosa, era uma visão desconhecida. Kain franziu a testa. Essa era realmente sua irmã? Onde estava o Kaku rude e temperamental que ele conhecia? Quem era essa mulher gentil e amorosa em seu lugar? Devolva-me minha irmã boca suja e temperamental, seu desgraçado. Masatsuki disse Kain lentamente, contraindo-se com uma irritação mal contida. Que diabos você fez com a minha irmã? Nada demais, disse Masatsuki, abrindo as mãos inocentemente. Só soltamos fogos de artifício juntos e tomamos uma bebida. Você realmente espera que eu acredite nisso? Olhando para sua irmã, que agora irradiava o brilho inconfundível de alguém profundamente apaixonado, Kain não pôde deixar de suspeitar do pior. Ela já tinha. Kaku pode atestar por mim. Masatsuki tentou apressadamente fazê-la passar por testemunha, mas era óbvio que Kaku ainda não estava sóbria. Ela deu 2 passos instáveis antes de cair de volta no chão. Tic! Com um baque, Masatsuki foi arremessado para o outro lado da sala. O chute de Kain o lançou direto contra a parede, onde ele deixou um buraco perfeito em forma humana antes de cair no chão. Capítulo 58. Sociedade das Almas Seireitei. Clã Tsunayashiro, Câmara do Conselho Central. As manchas de sangue no chão já tinham sido limpas. Sentado diante de uma parede adornada com uma pintura de montanhas e rios, a autoridade máxima do clã Tsunayashiro, o ancião da família, mantinha uma expressão fria. O ar na câmara era sufocante. Meus senhores, estas são as notícias de Seiji Kyorin. O Shinigami da família que entregou a mensagem ajoelhou-se no chão, sua voz rouca abafada pela máscara preta que ele usava. Entendemos. Você pode ir embora, disse um ancião, impassível. Sim, meu senhor. O Shinigami da família levantou-se lentamente e saiu da câmara. Quando as pesadas portas se fecharam atrás dele, um longo silêncio tomou conta do aposento. Que ridículo! O membro do estimado clã Tsunayashiro, devorado por um Hollow, um ancião de cabelos brancos zombou de repente. Na verdade, isso não é impossível, comentou outro ancião friamente. Não é como se incidentes como esse nunca tivessem acontecido antes na história da Academia Shin. Mas desta vez é diferente. Não se tratava de um canalha de Rukongai. Era uma linhagem de uma das 5 grandes casas nobres. O ancião de cabelos brancos balançou a cabeça. Nem mesmo a família secundária aceitará esse resultado. Ao ouvir suas palavras, os outros anciãos ficaram em silêncio. Como anciões governantes do clã Tsunayashiro, eles detinham a autoridade suprema, mas isso não significava que pudessem simplesmente ignorar tudo à vontade. A família ramificada exercia considerável influência dentro do clã, e seu chefe e anciões ainda detinham um poder significativo. Essa suposta investigação não passou de uma tentativa de apaziguá-los. A evidência está bem na frente deles. O que mais eles esperam? Perguntou um ancião de repente. A sala ficou tensa enquanto vários anciãos franziam as sobrancelhas, claramente descontentes. Eles sabiam que este ancião, assim como o de cabelos brancos, tinham laços estreitos com a família do ramo. Não seria exagero dizer que os dois haviam sido colocados em suas posições pelo ramo. Os olhos do ancião de cabelos brancos brilharam friamente. Eles se recusam a acreditar que isso foi um acidente. Exigem um interrogatório severo de todos os que participaram deste estágio em Cons. Só fazendo-os sangrar e sofrer é que eles revelarão a verdade. Alguns anciãos ergueram as sobrancelhas ao ouvir isso, enquanto um sorriu ironicamente. Entendo, Excelência Shin. O senhor lutou muito para chegar à sua posição atual, perdeu muito no processo e agora se recusa a acreditar em acidentes. Mas sua falta de fé só se estende ao clã. Suas origens o cegaram para o panorama geral. Além disso, nem os 46 centrais nem Genrizai Shigeku e Yamamoto jamais aprovarão sua proposta. Outro ancião concordou com a cabeça. Acredito que Vossa Excelência Tokuyasu esteja absolutamente certo. Não pense que não percebemos os planos de você e da família secundária. Não se trata de justiça, você só quer atingir Masatsuki Aozaki. Vocês perderam 2 Shinigami da classe capitão naquela operação, e agora a família secundária guarda rancor. Você não ousaria desafiar o líder do clã Shin, mas não tem problema em descontar nos plebeus de Rukongai. Você desonrou o clã Tsunayashiro. Infelizmente para você, desta vez você escolheu o alvo errado. O relatório de Seiji Kyorin deixou claro.
Esta situação é diferente de todas as anteriores. Yamamoto valoriza imensamente aquele homem, tanto que ele desafiou tanto os reis magos quanto os juízes. Isso é inédito. Mas, Shin Tsunayashiro, com seus cabelos brancos brilhando sob a luz fraca, tentou argumentar, mas o ancião que representava a família principal o interrompeu. Chega, Yamamoto está velho. Ele não permanecerá como capitão-comandante por muito mais tempo. Acredito que ele pretende fazer daquele homem seu sucessor. É por isso que ele está disposto a desafiar os 46 centrais para protegê-lo. A família principal não correrá o risco de provocar Yamamoto cedendo às suas pequenas queixas. Isso não beneficia nem a nós nem ao clã. Shin Tsunayashiro estreitou os olhos. Nossos familiares morreram em circunstâncias suspeitas, e você está me dizendo que devemos deixar isso para lá? Este é um assunto da sua família filial, não nosso. Uma anciã idosa do clã estava prestes a se arrepender da situação quando Tokuyasu Tsunayashiro levantou a mão, interrompendo-a. Excelência Tamaba, lembre-se de seu status e responsabilidades. Escolha suas palavras com cuidado. Sim. Tamaba Tsunayashiro hesitou por um momento, percebendo que havia falado de forma imprudente no calor do momento. A família principal não se recusa a agir, simplesmente não podemos, disse Tokuyasu solenemente. Fazer malabarismos com os 46 centrais, lidar com os clãs nobres e lidar com as manobras de Yamamoto nos deixou exaustos. Não temos recursos para nos preocupar com Masatsuki Aozaki. A família secundária tem membros no Gotei 13, não é? Masatsuki Aozaki vai se juntar a eles em breve. Por que não deixar que cuidem dele? Fiquem tranquilos, os anciões deste clã sempre priorizarão os interesses da família. Não esqueceremos disso. Excelência Tokuyasu, o senhor está dizendo? Enquanto suas palavras ecoavam pela sala, os outros anciões do clã congelaram, suas expressões mudando de confusão para descrença. Shin Tsunayashiro franziu a testa pensativo, antes de rir de repente. Levantando-se do assento, caminhou em direção à porta, seguido de perto por outro ancião, que pertencia à família secundária. Muito bem, então deixaremos esse assunto para a família do ramo. As portas se fecharam atrás deles, e o sorriso irônico nos lábios de Shin instantaneamente ficou gelado. Enquanto isso, os anciãos que permaneceram na câmara trocaram olhares incertos. Excelência Tokuyasu, é sensato provocar um confronto com Yamamoto agora? Tokuyasu zombou. Entendo suas preocupações. Mas me diga, o que uma briga entre a família secundária e Yamamoto tem a ver conosco? Você acha que Yamamoto vai voltar sua ira contra nós? Ele não vai, porque somos um dos 5 grandes clãs nobres. Os anciãos imediatamente entenderam o significado. Mas a família secundária ainda faz parte do clã Tsunayashiro, murmurou um deles. Tokuyasu soltou uma risada fria. E no entanto, eles têm ambições por coisas que não lhes pertencem. Há anos, a influência deles vem crescendo. Você não percebe? O ramo e a família principal não compartilham mais os mesmos interesses. Os outros anciãos concordaram com a cabeça. O senhor Tokuyasu está certo. O ramo ousa cobiçar a posição de chefe de família e assentos no Central 46. Deixe-os lutar. Mesmo que não se destruam completamente, isso ainda deixará o ramo severamente enfraquecido. Eles não acreditaram nem por um segundo que Yamamoto atacaria as famílias nobres. Não porque lhe faltasse força, mas porque não conseguia. Como capitão-comandante do Gotei 13, Yamamoto era um homem rígido, disciplinado e inflexível. A razão pela qual ele criou o Gotei 13 foi para salvaguardar o governo de Seireitei e eliminar ameaças contra ele. Ele já estava limitado, pela repressão política da Central 46, pela doutrina da supremacia nobre, pelo delicado equilíbrio que mantinha a sociedade das almas intacta, e acima de tudo, pela pura realidade da sobrevivência do mundo. Mesmo que Yamamoto ousasse agir contra a nobreza, ele nunca a erradicaria completamente. Essa era a confiança que os principais anciãos da família tinham. Capítulo 59. Os mais velhos da família trocaram olhares, seus sorrisos tão astutos quanto os de uma matilha de raposas velhas. Para nobres de alta posição e grande poder, a linhagem era inegavelmente importante, mas nunca era absoluta. Diante do poder, laços de sangue eram descartáveis. Misericórdia e compaixão, ainda mais. A única coisa que realmente perdurou foi o interesse próprio. Dentro do clã Tsunayashiro, as famílias ramificadas detinham apenas força militar, enquanto a verdadeira autoridade permanecia firmemente nas mãos da família principal. E espadas, elas eram feitas para serem usadas e descartadas. Sempre havia substitutos. Nesse caso, é realmente necessário que azedemos nosso relacionamento com Yamamoto por causa disso? Com a força dele, aqueles tolos da família secundária não têm chance de vencer. De fato, os anciãos expressaram sua concordância um após o outro. Tokuyasu Tsunayashiro sorriu. Li o depoimento de Masatsuki Aozaki. Ele é perspicaz. E com base nas outras declarações, ele até tentou ganhar a simpatia da nossa família durante o estágio em Cons. Os anciãos pareceram surpresos. O quê? Algo assim aconteceu? Por que não fomos informados? Deve ter sido aquele inútil Asaka Tsunayashiro escondendo isso para aumentar suas chances de ser nomeado o próximo chefe de família. A família secundária não passa de um bando de tolos incompetentes. Tokuyasu Tsunayashiro riu baixinho e levantou a mão para tranquilizá-lo. Não precisa se preocupar. Talvez depois desse incidente possamos pensar em melhorar nosso relacionamento com ele. Com essas palavras, os olhos dos anciãos brilharam levemente. Uma boa ideia. Qualquer um podia ver que Masatsuki Aozaki, um gênio que surge uma vez a cada milênio, mais cedo ou mais tarde ascenderia aos escalões mais altos do Gotei 13. Com seu talento e potencial, era apenas uma questão de tempo até que ele se tornasse capitão. E dada a postura atual de Yamamoto, até mesmo o cargo de capitão-comandante não estava fora de questão. Ter um capitão poderoso, ou mesmo um futuro capitão-comandante, como aliado do clã Tsunayashiro seria uma vantagem tremenda. Yamamoto estava velho. Cedo ou tarde, ele escolheria alguém para herdar seu título.
O clã tinha que considerar o futuro. Tokuyasu Tsunayashiro observou as mudanças de expressão dos anciões, interiormente com um sorriso irônico. Ele já ocupava uma posição de poder supremo dentro do clã. Até os outros anciões começaram a seguir seu exemplo. Com uma única ordem ou até mesmo um simples olhar, ele poderia influenciar as decisões dos 46 centrais e causar impacto em toda Seireitei. Mas ele não estava satisfeito. As famílias ramificadas vinham conspirando há anos, lutando contra a autoridade da família principal. Como o mais forte ancião da família principal, era seu dever garantir que nem a posição de chefe da família nem a autoridade dos anciãos caíssem em mãos erradas. No entanto, assim como os outros, a facção que o apoiava sozinha não foi suficiente para tomar o controle absoluto do clã. Se quisesse consolidar seu poder, remover a família ramificada era apenas o primeiro passo. Ele precisava de forças externas para apoiá-lo. Mas Atsuki Aozaki era o candidato perfeito. Talentoso, ambicioso e, mais importante, profundamente falho. Ganancioso. Lascivo. O tipo de homem que era mais fácil de manipular. Não há pressa em trazer Masatsuki Aozaki para o nosso lado. Precisamos planejar com cuidado, disse Tokuyasu, levantando-se lentamente. Colocando as mãos sobre a mesa, ele continuou. Esse pirralho é esperto. Ele não vai se meter em encrenca ou perigo às cegas. É exatamente por isso que ele evitou se aliar a qualquer família até agora. West Rukongai, Distrito 1, Periferia. Residência Shiba. Depois que Kain Shiba o fez ficar sóbrio à força, mas Atsuki e Kaku se uniram para dar uma surra em Kain, fazendo-o reconhecer sua própria fraqueza. Então, você tem certeza de que não haverá problemas com o Gotei 13? Kaku Shiba finalmente cedeu à curiosidade, observando Masatsuki Aozaki sentado ali bebendo sem se importar com o mundo. Masatsuki entregou a ela a garrafa da qual estava bebendo e sorriu, estreitando os olhos. O mestre enviou uma mensagem através de Tenteikra. Devo me apresentar ao Gotei 13 amanhã. Não tenho escolha. Não pode recusar, ou simplesmente não quer. Kaku deu um sorriso irônico. Acho que você está fazendo isso pela Yoruichi. Não só para ela. Para todos. Estranhamente, a expressão de Masatsuki ficou séria, deixando claro que ele não estava brincando. Ao ver isso, Kaku abandonou seu comportamento brincalhão habitual, pousou sua xícara e murmurou em voz baixa, entendo. Não precisa ficar tão triste. Masatsuki assentiu e estendeu a mão para bagunçar seus cabelos. Um terceiro assento na segunda divisão, alto ou baixo, ainda é uma posição de autoridade. Não é irracional que meus subordinados façam algum trabalho para mim. Se Ishimaru for para a unidade de detenção, farei dele meu segundo em comando. Ele pode até ter mais liberdade lá do que tinha na Academia Shin. Dessa forma, posso ir e vir quando quiser, não é? Gin Ishimaru era alguém em quem valia a pena confiar. Na linha do tempo original, ele passou mais de um século se escondendo na sombra de Aizen em nome de um amor não declarado. Agora, Masatsuki havia salvado sua vida dado-lhe comida, abrigo e um lugar para crescer. Se Gin ainda quisesse traí-lo depois de tudo isso, seria realmente desconcertante. Kaku não pôde deixar de achar o raciocínio dele divertido. Ela até parou um momento para lamentar silenciosamente a morte de Gin Ishimaru antes de rir. Deixar ele cuidar de todo o trabalho sujo? Coitado, ele realmente levou a pior seguindo você. A ponta curta do bastão? Masatsuki revirou os olhos. Se ele não tivesse me conhecido, a vida dele teria sido arruinada. Kaku zombou. Você salvou a vida dele e agora espera que ele pague por isso? É claro que sim. Masatsuki inclinou a cabeça para trás, tomando um gole de sua bebida. Não havia nem um pingo de vergonha em sua voz. Mana, eu já te disse antes. Esse cara é um caso perdido. Corta logo os laços com ele. Kain Shiba, ainda se contorcendo no chão, finalmente aproveitou a oportunidade para falar, seu tom cheio de profunda preocupação. Ele estava imobilizado, amarrado por cordas douradas de luz Bakudino. 4. Ainava. Calha a boca, irmão idiota. Kaku desferiu um soco rápido na cabeça de Kain, fazendo com que um grande caroço se formasse instantaneamente. Ai! Kain gemeu, parecendo completamente miserável. A irmã dele havia mudado. Ela estava sendo gentil demais com o estranho, mas não demonstrava misericórdia com o próprio irmão. Foi tudo por causa daquele garoto lindo. Naquela época, ele era tão cauteloso, tão vigilante. Como diabos esse cara passou despercebido? Kaku ignorou o sofrimento do irmão e puxou Masatsuki para perto enquanto continuavam bebendo. Depois de um tempo, o olhar de Masatsuki permaneceu nas mãos de Kaku, completamente ileso. Como se de repente se lembrasse de algo, ele falou lentamente. Acho que você deveria deixar seus experimentos de explosão de lado por enquanto. Kaku ergueu uma sobrancelha. Por quê? Masatsuki franziu a testa ligeiramente. Eles são muito perigosos. Você vai acabar se machucando mais cedo ou mais tarde. Kizuki é o terceiro da 12ª divisão agora. Ele está sempre mexendo com dispositivos. Vou pedir ajuda a ele. Talvez ele consiga algum equipamento de proteção para você. Assim seus experimentos serão muito mais seguros. Na linha do tempo original, Kaku havia perdido o braço direito. Considerando seu amor por explosivos, Masatsuki tinha uma forte suspeita de que fogos de artifício tinham algo a ver com isso. E se ele já soubesse que o desastre estava chegando, não havia como ele ficar parado e deixar que acontecesse. Capítulo 60. Droga. Por que fui o único designado para a primeira divisão? Hanjiko Matsumoto caminhou pesadamente pelas ruas de Seireitei, resmungando enquanto ocasionalmente lançava olhares penetrantes para Gin Ishimaru. Por que ele foi para a segunda divisão com Masatsuki Aozaki, mas não com ela? Sentindo o peso do olhar dela, Gin estremeceu involuntariamente. Masatsuki Aozaki suspirou. Eu recomendei você. O quê? Como você pôde fazer isso comigo? Hanjiko apertou o peito dramaticamente com uma expressão devastada. Isso significa que você não gosta mais de mim? Masatsuki esfregou as têmporas exasperado. Claro que não.
é que a primeira divisão é mais segura. Com o mestre lá, posso ficar tranquilo. Não se esqueça do que eu disse antes. Ao ouvir isso, Hanjiku franziu as sobrancelhas em profunda reflexão antes de se lembrar do aviso de Masatsuki sobre uma certa pessoa. Sua excitação se dissipou e ela suspirou relutantemente. Mutar, Gin também suspirou, claramente no seu limite. Vocês dois podem se acalmar? Os quartéis da primeira e da segunda divisão não são tão distantes assim. Com Shunpo, vocês podem se encontrar rapidamente. Você tem razão. Hanjiku se animou. Então te vejo hoje à noite. Ela acenou antes de correr em direção à primeira divisão. Masatsuki, Aozaki, Gin e Shimaru chegaram à base de uma montanha. Uma longa escadaria subia, serpenteando por entre as árvores e desaparecendo no céu. O zumbido das cigarras ecoava no ar. Ao pé da escada, erguia-se um pilar de pedra marcado com kanji para 2. As árvores ao redor eram exuberantes e vibrantes, seus galhos balançando suavemente. A grama densa cobria o chão como ondas ondulantes. No topo da escadaria, erguia-se um imponente edifício tradicional, paredes brancas, telhado dourado e cercas de madeira pintadas de vermelho e verde. Borboletas e insetos dançavam ao redor da entrada, atraídos pelas cores. Os Shinigami de guarda que patrulhavam saudaram seu futuro superior. Após receber um breve aceno de cabeça em resposta, um deles correu para dentro para se reportar. Não demorou muito para que membros da tropa do pátio interno surgissem, até mesmo à frente dos guardas, e escoltassem pessoalmente Masatsuki e Gin para dentro. Quando chegaram ao escritório, Gin foi obrigada a esperar do lado de fora enquanto Masatsuki entrava sozinho. Uma mulher de cabelos roxos estava sentada atrás de uma mesa. Seus cabelos curtos e arrumados balançavam a cada leve movimento da cabeça. Você parece estar de bom humor. Masatsuki ajustou seu shirakus, preparando-se para cumprimentar formalmente seu novo capitão Yoruichi Shin. Você pode pular as formalidades. Ela fez um gesto de desdém, interrompendo-o no meio do caminho. Depois de se certificar de que os membros da tropa do pátio interno haviam saído, cruzou os braços e deu um sorriso irônico. Você finalmente conseguiu. Então, o que acha da nossa segunda divisão? Masatsuki caminhou para frente casualmente. Nada mal. É como estar de volta à propriedade Shin. A arquitetura da segunda divisão era única. Não só era antiga, mas também tinha uma semelhança distinta com o estilo do clã Shin. Isso não foi surpresa. O primeiro capitão da segunda divisão, Shika Shin, deixou sua marca e desde então, gerações de capitães Shin deram continuidade à tradição. Toda a divisão foi moldada por sua influência. Yoruichi sorriu. Parece que você gosta mesmo do clã Shin. Quer voltar comigo? Masatsuki deu de ombros. Sempre que precisar. Estou sempre livre. Tic. Esquece. Ela suspirou derrotada. Vou te levar para o seu escritório, que fica bem em frente ao meu. Masatsuki simplesmente seguiu em frente, ignorando o leve constrangimento na expressão de Yoruichi. A propósito, Capitão Shin, a unidade de detenção não fica localizada principalmente no ninho das larvas? O que você acha da segunda divisão? Yoruichi lançou-lhe um olhar de soslaio antes de abrir uma porta e entrar. Como capitão da unidade de detenção, seu trabalho é gerenciar as tropas, não atuar como segurança. Seu escritório é aqui na segunda divisão. Quanto às suas funções reais, é simples, manter a equipe na linha e garantir que os perigosos se comportem. Claro, se você quiser visitar o ninho das larvas, vá em frente. Ele está sob sua jurisdição. Mantenha-os na linha, hein? Masatsuki coçou o queixo. Não seria melhor nos apresentarmos adequadamente antes de brincar com eles? Pare de distorcer minhas palavras e olhe o que preparei para você. Yoruichi cerrou os dentes e apontou para 2 pilhas ridiculamente grossas de documentos sobre a mesa, cada uma com centenas de páginas. Estas são todas as pessoas que você precisa conhecer. Pilha da esquerda, membros da nossa divisão. Pilha da direita, perfis detalhados dos detentos perigosos no ninho de larvas. Masatsuki folheou algumas páginas, assentindo enquanto lia o conteúdo. O que há com esse nome circulado? Esses são os que você realmente precisa ficar de olho. Eles não fizeram nada que ameace diretamente a Sereitei, mas poderiam. Entendi. Masatsuki Aozaki tirou um bloco de notas do uniforme, anotou as palavras de Yoruichi e guardou-o na gaveta da escrivaninha. Então, com uma expressão exagerada de choque, deixou escapar. Estou sinceramente surpreso. Você está realmente fazendo seu trabalho como capitão. Yoruichi levantou uma sobrancelha diante do tom de provocação dele. Seu pirralho, você me tratou como um idiota esse tempo todo, não é? Não foi isso que eu quis dizer. É que ouvi do Tenente Maeda que sempre que você cuida dos assuntos do esquadrão, você fica com uma expressão de profunda dor no rosto, como se estivesse sofrendo de verdade. E não vamos esquecer que você costumava sair escondido para me encontrar o tempo todo. Não fala assim. Você está fazendo parecer estranho. Eu só queria me divertir, só isso. Qual é a diferença? Tic. Você realmente não perdeu seu talento para me irritar. Yoruichi cruzou os braços, inclinando a cabeça para trás e encarando o teto. A expressão em seu rosto praticamente gritava, estou furiosa. Apresse-se e me compense. Tudo bem, tudo bem. Foi culpa minha, ok? Esse é um pedido de desculpas bem ruim. Yoruichi fez beicinho, mas continuou. Sou Yoruichi Shin, sabia? Não tem como eu gostar de ficar preso no escritório o dia todo. Mas também sou o chefe do clã Shin. Fui criado nesse ambiente, não posso simplesmente abandoná-lo. São aqueles olhares de pena que eles me lançam. Torna impossível simplesmente ir embora. Que bando de gente irritante. Masatsuki riu baixinho. Bem, claro. Esqueça os anciões do seu clã. Nem mesmo o mestre deixaria alguém tão talentoso quanto você relaxar. Além disso, você não tem seu irmãozinho Ishir, mais alguns anos, e quando ele se formar na academia Shin, ele poderá ajudar a aliviar um pouco o fardo de você. Ao ouvir o nome de Ishir, os olhos de Yoruichi brilharam.
Você tem razão, lá está o Ishir. Ele está sempre dizendo que quer me ajudar. Bem, agora é a chance dele de provar isso. Mas Atsuki, você é um gênio. Com isso, Yoruichi de repente o abraçou e praticamente saiu do escritório. Ela se moveu tão rápido que Masatsuki nem teve tempo de detê-la. Passando a mão pelos cabelos, ele murmurou para si mesmo. Estranho. Por que me sinto meio culpado? Como se tivesse feito algo injusto com Ishir. Bem, ele sempre disse que queria ajudar a irmã. Ele não vai me culpar por isso, certo? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.